A anistia é a libertação da oposição política. É a oposição poder voltar a falar de forma livre. Porque hoje eu converso com todos os deputados e todos os senadores da oposição, todos morrem de medo. O presidente da Câmara morre de medo do Alexandre de Moraes. O presidente do Senado é apavorado pelo Alexandre de Moraes. O Lula tem medo do Alexandre de Moraes. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Paulo, você acha que a única alternativa aí para a gente ver um Bolsonaro nas urnas ano que vem é uma anistia? Ou você acredita que existe algum outro cenário que possibilitaria ter Bolsonaro em 26 nas urnas? Então, Josué, sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas muitas vezes estão focadas nas eleições de 2026. Mas elas não são o mais importante. O maior problema do Brasil hoje não é o Lula. Não é o Lula que manda no Brasil. Quem manda no Brasil hoje já mandava no Brasil enquanto o presidente Bolsonaro era presidente. Então, as eleições de 2026 não são o que mais importa no Brasil. O problema é como chegaremos às eleições de 2026. Se nós chegarmos com o sistema atual, nós temos uma eleição fajuta, uma eleição de mentira. Uma eleição onde os dois candidatos que representariam primeiro o presidente Bolsonaro e depois o Eduardo foram tirados pelo judiciário. Uma eleição onde hoje vocês têm que escolher as palavras que vocês vão falar no podcast de vocês. Vocês nem têm posição política, ninguém vai chamar vocês de bolsonaristas, mas vocês têm que pensar no que vocês vão falar. Uma eleição onde hoje os veículos de direita foram completamente liquidados. Em 2022 a gente ainda tinha Jovem Pan liderando a audiência de forma, assim, escandalosa, né? Eu tinha mais audiência no meu programa dos Pingos nos Is do que a Globo News, somada com a CNN Brasil, somada com a Record News, vezes 2. Eu tinha mais audiência no programa do que você imagina. Hoje não tem nada. O Marco Civil da internet, com o seu artigo 9º, sei lá, revogação do artigo que dava a proteção de liability às redes sociais, foi retirado. Como que vai ser uma eleição dessa forma? Eu não estou nem entrando aqui nas maquininhas, que eu não quero complicar vocês, mas veja, o fato de eu não poder entrar no assunto das maquininhas já é um sintoma de um problema no Brasil, que, como assim, é um serviço público que você não pode questionar? Então, como que você pode, em sã consciência, imaginar que em 2022, quando o Bolsonaro era o presidente, e todas essas coisas ainda não estavam da forma que estão, nós não tivemos uma eleição justa em 2022. Nós acreditamos nisso. Como que a gente pode achar que em 2026 a gente vai ganhar? Como que pode? Então, no final das contas, a gente pode estar escolhendo quem que vai perder para o Lula, para dar legitimidade, aparente legitimidade, como foi o caso da Venezuela, né? Capriles foi exatamente isso, para dar legitimidade ao processo ditatorial. Porque eleição tem em tudo que é lugar. Teve eleição na Venezuela, tem eleição em Cuba, tem eleição na China, tem eleição na Coreia do Norte. Só que é uma eleição de mentira. E hoje o que a gente está caminhando para o Brasil é para uma eleição de mentira. Então, o que a anistia é? A anistia é a libertação da oposição política. É a oposição poder voltar a falar de forma livre. Porque hoje eu converso com todos os deputados e todos os senadores da oposição, todos morrem de medo. O presidente da Câmara morre de medo do Alexandre de Moraes. O presidente do Senado é apavorado pelo Alexandre de Moraes. O Lula tem medo do Alexandre de Moraes. E todos os veículos de imprensa têm medo do Alexandre de Moraes. Vocês têm medo do Alexandre de Moraes, a gente tem que ter mesmo. Então, o que é isso? Um regime onde a gente tem medo dos nossos governantes por simplesmente contrariar os seus interesses pessoais. Então eu não estou tão preocupado assim com a eleição de 2026. Eu estou preocupado em como que a gente vai chegar na eleição de 2026. E eu prefiro perder a eleição de 2026
garantindo que o nosso movimento político continue vivo e existindo, do que ter uma eleição de 2026 onde nós temos marionetes. E eu não estou falando só da presidência da República. Eu estou falando, um exemplo aqui qualquer, só para pegar um. Em Goiás, o candidato ao Senado mais competitivo se chama Gustavo Gayer, talvez um dos melhores deputados que nós tenhamos no Brasil. O que aconteceu nas eleições para a prefeitura de Goiânia? O candidato do Gustavo Gayer estava liderando, o Gustavo Gayer recebeu a Polícia Federal numa operação na porta da casa dele, e agora a Câmara acabou de ter que salvar o Gustavo Gayer para o Gustavo Gayer não se tornar inelegível. Vocês sabem quantos deputados e senadores nós temos debaixo de ações eleitorais que podem custar a ele a perda dos seus mandatos? Vou dar outro exemplo. Um dos melhores senadores que a gente tem é o Jorge Seife. O Jorge Seife era um dos senadores de Santa Catarina, um dos senadores mais vocais contra o Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Tomou uma ação de inelegibilidade. Jorge Seife hoje já tem que falar, ainda é contra, mas ele tem que falar bem mais baixo e não criar muita marola, porque senão ele perde o mandato dele. E todos eles morrem de medo. O presidente da Câmara tem a Polícia Federal sendo mandada na casa do pai dele para mudar a posição de anistia. O Hugo Mota era pró-anistia. Foi eleito se prometendo anistia. A Polícia Federal vai na casa do pai dele e ele muda a posição para dizer: nunca defendi anistia. E ninguém pode, em sã consciência, achar que isso é defensável. Porque esses instrumentos de ação pública precisam ser destruídos e precisa haver accountability, responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Caso contrário, eu garanto, uma hora o chicote muda de mão. E quando os maluquinhos da direita, que existem, pode ter certeza que existem, quando chegar a classe dos maluquinhos da direita, que acham que mulher não pode usar calça legging e blusa crop, que pregam uma sociedade onde você não pode ter nenhum tipo de opinião divergente. Existem esses maluquinhos na direita. Quando eles chegarem no poder e tiverem esses instrumentos de ação, Deus nos livre. Eu vou estar na esquerda. Então, Paulo, Deus nos livre. Pegando o gancho aí na sua resposta, eu tendo a concordar com boa parte da situação que você trouxe, mas tem um ponto específico que eu não sei se eu concordo 100%. Na verdade, eu discordo, para ser bem claro, favor, que é em relação à eleição de 2026. Porque, cara, o próximo presidente, se o problema está no judiciário, o próximo presidente vai indicar 3 pessoas novas, né? Imagina se a não ser que o Supremo mude. A não ser que o Supremo mude a idade da aposentadoria. Perfeito. Mas a sensação que eu tive é que as pessoas tendem a se aposentar. Vai querer sair do Supremo Tribunal Federal tranquilo? Você acha que o Gilmar Mendes vai se aposentar? Eu prefiro não opinar a respeito disso, mas fato é, dado o contexto atual, vão ser 3 novos, né, indicados ali. E se essas 3 indicações caem no colo do Lula, que já colocou, se a gente pegar a história recente, Flávio Dino, o seu advogado pessoal, Zanin, e agora a gente tá vendo o Bessias, né, que muito se falava, pelo menos os críticos, era o office boy da Dilma, etc. Então me parece que as escolhas são ideológicas, é a sensação que eu tenho. Se você perde uma eleição como essa e dá a oportunidade para colocar mais 3 pessoas com essa cabeça, por mais que ele perca, né, por mais que o PT perca a próxima eleição, se a gente chega nessa conclusão em 2030, vamos estar engessados a respeito desse assunto. Logo, o que eu queria trazer em relação ao questionamento aqui nesse nosso bate-papo é o seguinte: se a gente chegar num cenário, e aí a gente está tratando de suposições, é claro, mas em que o presidente Bolsonaro se demonstre apoiador de uma candidatura, a gente está falando do Tarcísio aqui, mas pode ser alguém essa figura que representa a aproximação do establishment com a direita, certo? Se o presidente Bolsonaro disser que o apoio será a Tarcísio, qual que seria a postura sua e do Eduardo ou dos filhos num caso como esse? Vocês acompanham a opinião do ex-presidente ou vocês vão buscar implementar o que você acabou de descrever como o maior interesse do grupo atualmente? Eu posso falar por mim. Eu não apoiaria. Eu não sou um bolsonarista neste sentido, né? Se você disser assim, você é bolsonarista no sentido de que você acha que o movimento nacional populista é hoje o movimento mais importante para o Brasil, porque o Brasil tem um establishment super poderoso, eu sou um bolsonarista. Mas se você disser que eu sou um bolsonarista porque eu apoio o que o presidente Bolsonaro faz, aí não. Né? Eu, inclusive, sou bastante crítico do presidente Bolsonaro.
Mas acho que nesse momento, acima de tudo, a visão que eu tenho, e acho que o Eduardo talvez concorde comigo, é de que Jair Bolsonaro não faria essa escolha livremente. Jair Bolsonaro é um refém hoje do sistema. Então faria essa escolha com a arma do sistema apontada para sua cabeça, com a possibilidade de ter uma prisão um pouquinho mais leve, com a possibilidade. Então, um refém não pode nunca negociar os termos da sua própria soltura. Você precisa de alguém de fora para negociar os termos da soltura desse refém. E eu entendo que eu não tenho convicção de que o presidente Bolsonaro faria essa escolha de forma livre. Eu acho que ele foi torturado psicologicamente, está num estado frágil de saúde física e mental, como o episódio da tornozeleira deixou claro. E não... e talvez, eu não tenho conversado com ele, até por proibição judicial, talvez ele não esteja em condições de fazer essa escolha de forma livre. Então, não, mesmo que o presidente Bolsonaro escolhesse Tarcísio como candidato, eu, pessoalmente, continuaria advogando para que nós tivéssemos um candidato que representa o bolsonarismo. E acho que dentro da família do presidente ele tem pessoas que cumprem essa característica, esse pré-requisito. Josu, quer mandar a última? A gente está com o tempo bem apertado aqui, né? Só para não atrapalharmos aí a agenda do Paulo. Não, tranquilo, Stater. Do meu lado aqui, se você tiver mais alguma aí. Eu ia também fazer essa pergunta aí, acho que saber um pouco mais do que o Paulo estava esperando aí. Acho que se não for tomar muito tempo, acho que tem uma aqui que seria legal saber o que o Paulo tem para dizer, né? Tem muita gente aí apostando na tese de que o Lula não é nem candidato ano que vem. Qual que você tem essa visão também? Você tem essa perspectiva de que talvez se ele perceber que ele não ganha, ele não vai encerrar a carreira dele com uma derrota? Qual que é a sua visão sobre isso, Paulo? Você teria que partir do pressuposto que o Lula tem pessoas críticas ao lado dele dizendo que ele não ganha, etc, etc. Não, isso não é verdade. O Lula, ele é hoje absoluto. E ele tem certeza de que ele é infalível. Então, não vejo essa possibilidade. Não há ninguém que hoje contraria o presidente Lula dentro do governo. Existe um problema, né, do vindicated. Eu não sei como é que chama vindicated em português. Mas o vindicated é aquele sujeito que ele passou pelos perrengues e no final ele superou os perrengues e retornou ao poder. O Trump é um vindicated, o Lula é um vindicated, e eu acho que o presidente Bolsonaro será um vindicated. O problema é que esse cara, ele tem certeza de que ele é o Messias. Ele tem uma certeza messiânica. Porque ele fala assim, quando todo mundo estava dizendo o oposto, eu fiz o que eu queria e no final eu dei certo. Então eu tenho autoridade que vocês não têm. O Trump hoje vive esse problema dentro do governo. Ninguém eu vivo isso. Ninguém contraria o Donald Trump dentro da administração Trump. Ninguém contraria o Lula na administração Lula. Então não tem uma pessoa que vá virar para o Lula e chamar ele a sã consciência para ele não ser candidato. Entendeu? E não duvido nada que para sucessor dele a Janja ainda consiga. Não duvido nada. Estamos bem. Paulo, só para fechar, então, minha última pergunta é a seguinte. Nesse último fim de semana teve um caso ali que acabou fazendo um pouco de barulho, né, em relação a uma declaração da Michelle. O Flávio se posicionou contra a declaração, aparentemente, né? Até peguei aqui a declaração do Central da Direita que eles colocaram no Twitter. O Flávio teria dito o seguinte: a Michelle atropelou o presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma como ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora. Então, a minha pergunta não é, eu não quero te envolver nesse problema, mas o meu ponto aqui é o seguinte: a gente vê com uma frequência muito alta certos desentendimentos ou então opiniões divergentes de pessoas que a gente julga serem próximas e que deveriam talvez buscar uma unificação para chegar forte, né? Não ter tanto ruído como a gente não vê acontecendo na esquerda. Você acha que daqui até o fim do ano que vem a gente deve ver uma concentração de ideias, de opiniões dos sobrenomes Bolsonaros, talvez frente aos outros polos, ou a gente vai ver uma divergência, ou pode ser que ocorram grandes divergências, como esse caso que eu acabei de citar aqui, de forma constante, como
Aconteceu até no passado várias vezes, né? A gente viu o Eduardo, o Jair, o Flávio, cada um falando meio que uma coisa a cada momento, e a base se sentindo um pouco perdida a qual bandeira defender. Então, o que você espera daqui em diante em relação a esse grupo? Olha, às vezes a gente não concorda nem com a nossa mulher, né? Muitas vezes a gente não concorda com a nossa própria esposa, a gente não concorda com os nossos amigos, a gente não concorda com os nossos sócios. Às vezes a gente tem divergências. Quando você tem um problema de falta de liderança, e hoje falta uma liderança estabelecida, esses problemas se tornam maiores, porque falta alguém para você ir lá tomar uma decisão. Acho que quando houver o lançamento de uma candidatura, esse nome da candidatura eu acho que passa a exercer uma liderança direta maior. No caso dessas políticas locais, é muito difícil, né? O cenário do Ceará é um cenário muito difícil. Ela estava ali no lançamento da candidatura do meu querido amigo, inclusive, senador Girão, que é uma figura espetacular. E você teve um problema também em Santa Catarina, recentemente, de pessoas que eu creio que têm o mesmo objetivo que a gente para o Brasil. Então é um problema de disputa de espaço acompanhada de um problema de falta de liderança. Eu acho que com o tempo isso se consolida. Eu acho que no final das contas as pessoas vão acabar unidas em nomes específicos. Quando houver o lançamento de uma candidatura que simbolize o movimento, eu acho que as pessoas se aglutinam em torno dela. Não tenho... E a gente tem que ver também que a ex-primeira-dama Michele, ela nunca teve um cargo público, né? Ela não é uma pessoa que está na política há muito tempo. E a política é muito difícil. Essas disputas de espaço, eu considero a coisa mais chata do mundo. Eu tenho muito pouco interesse, até jornalístico, nelas. Eu acho chatíssimo. Então, e você tem que viver isso, você tem que pensar, o interesse nacional, e o cacique aqui vai ficar chateado, e, poxa, você tem essa liderança aqui que está despontando, não, mas eu tenho que a composição política, porque eu preciso da aprovação da anistia lá em cima. Então, nem sempre é uma coisa fácil para as pessoas, não é fácil nunca nem para quem tem muita experiência. Para quem não tem experiência nesse meio, nesse ramo, é muito difícil, é muito fácil você errar. Então, e eu nem sei nesse lado quem que tá certo, se é a Michele ou o Flávio, né? Não sei, talvez até simpatize com a posição da Michele. Não conheço também a Michele tão bem assim para entender quais são as motivações dela e tudo mais. Mas o meu ponto na história é que o ponto central é falta de liderança. Divergências são naturais. Debaixo de uma falta de uma liderança, em um ambiente com gente que não tem experiência em política, é mais fadado ainda você ter problemas. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas.
Valeu, pessoal. Até a próxima.